Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, eu gostaria de compartilhar algo com vocês, né? Prestem atenção nesse vídeo aqui, bem pequenininho, onde essa pessoa explica aí o que é presente de Deus, né? O que é que seja presente de Deus, né? É bem interessante aqui, fixar aqui, que os filhos das trevas sabe identificar quando as coisas é de Deus e quando as coisas não é de Deus. É bem claro aqui a gente frisar isso aqui nessa questão aqui desse vídeo, que é bem interessante, né? Ele sabe discernir aqui, né? O que é que seja presente de Deus e o que não seja presente de Deus. É o que a gente vai prestar atenção nessa pequena parte aqui. Né, gente? Não é à toa que a palavra de Deus diz o quê? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que aqueles que se diz que são filhos de Deus, né? E dentro dessa situação, infelizmente, a gente vê dentro da igreja que aqueles que se diz que são filhos das trevas são piores, né? Aliás, né? Que são filhos de Deus são piores que os filhos das trevas. Né? Porque pelo menos filhos das trevas, existem muitos, a gente sabe que isso aqui é bem, né? Existem muitas pessoas que são, né, que são das trevas, que a gente diz que são ímpios, que são das trevas, que não são filhos de Deus, mas que tem muito mais discernimento, muito mais entendimento das coisas de Deus. É por isso que eu creio muito que não é à toa que a palavra de Deus vai diferenciar, né? Porque tem gente que acha, muita gente acha que aqueles que são das trevas, que estão nas trevas, não serão salvos, né? É onde muita gente vai se enganar. Por isso que muita gente que está dentro da igreja, que é chamado filho de Deus, que diz que é filho de Deus, vai ficar para trás. E aqueles que a gente, né, pode achar que não vai ser salvo, né? Ou seja, os ímpios, o filho das trevas, como a pessoa entenda, né, vai ser salvo, e muitos que se diz filhos de Deus não serão salvos. Isso é bem claro para a gente, dentro das escrituras, isso existe, né? Infelizmente a gente sabe que nem todos aqueles que se diz que é filho de Deus são filhos de Deus, né? Eu conheço muitas pessoas que não é crente, não é cristão, nunca confessou a Deus, mas conhece mais profundamente a palavra de Deus do que muitos cristãos que estão dentro da igreja há anos e não sabe definir o que é que seja de Deus e o que não seja de Deus, né? Essa pessoa no vídeo, ela conseguiu definir na questão aí, que a gente viu no vídeo, na questão aí, né, a respeito de casamento, ela conseguiu definir, né, o que seja de Deus e o que não seja de Deus. Veja, uma pessoa ímpia, né, explicando o que é de Deus, o que é presente de Deus e o que não é presente de Deus. Então, veja a situação, né, gente? Mas essa é a mais pura realidade, é a mais pura verdade. Como eu disse, os filhos das trevas, em muitas coisas, né, os filhos das trevas, eles são mais prudentes, eles têm mais sabedoria, né, do que muitos que se diz que são filhos de Deus. Né? Por isso a esperança, né? A Bíblia diz em Provérbio que há mais esperança para esses, né? Para esses do que para aqueles que se dizem que são filhos de Deus, né? Para aqueles que se acham que são filhos de Deus, são aquelas pessoas arrogantes e tudo mais. Então há mais esperança para esses do que para esses que se dizem que são filhos de Deus. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Tá aí uma pessoa que explicou, né, o que é que seja, discerniu, né? O que é que seja presente de Deus e o que não é presente de Deus. Vim te dar um recado. Só é presente de Deus quando ninguém foi ferido para curar a sua dor. Só é presente de Deus se você não sabotou a felicidade de ninguém. Entendeu? Caso ao contrário, gata, não meta Deus nessa covardia, que Deus não atura a safadeza.